Boa noite aos nossos internautas. Estamos iniciando mais um programa da TV Cinemédico. A entrevistada de hoje é a deputada Celina Leão. Boa noite, deputada. Boa noite, doutor Gutenberg. Celina Leão é formada em Administração de Empresas, estudante de Direito e está em segundo mandato como deputada distrital e é presidente da Câmara Distrital. Deputada, inicialmente nós queremos agradecer o apoio que a senhora nos deu no movimento grevista do ano passado, onde 33 categorias se reuniram reivindicando o pagamento da última parcela do plano de cargos e salários, que começou em 2013, 2014 e 2015 saiu o pagamento da última parcela. Infelizmente, o governador Hollenberg deu um calote. E a senhora nos apoiou, abriu as portas da Câmara, fez audiência pública, fez reuniões. Tivemos também o apoio da Câmara, através da presidência, na defesa da constitucionalidade do plano de cargos e salários, onde a Procuradoria da Câmara defendeu a constitucionalidade daquela lei e conseguimos ganhar que o pleno do Tribunal de Justiça votasse pela constitucionalidade num placar de 17-0. Foi uma vitória memorável, deputada. É verdade, presidente. Bem, deputada, você acredita que o governo vai cumprir o compromisso de pagar em outubro a última parcela do plano de carreira, que não foi pago ano passado, é a reposição das perdas inflacionárias, como nós colocamos agora já nos nossos comentários iniciais? Primeiro, Gutenberg, eu quero agradecer a referência do trabalho da Câmara e realmente em todos os momentos nós nos posicionamos aí do lado do servidor público, a Procuradoria da Casa, aproveito para agradecer os nossos servidores, nós fizemos um trabalho de defesa assim, da constitucionalidade das leis e nós vivemos um momento de crise financeira muito difícil, né? Só que eu tenho uma preocupação porque o governador fez agora um pedido, um apelo aos deputados pelas emendas parlamentares para custear a saúde. Mais uma vez. Mais uma vez. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma grande preocupação do Estado não conseguir fazer jus a custear tudo isso, né? Agora é uma dificuldade, porque houve um compromisso, né? Tem que ter também responsabilidade em cima de um compromisso que foi firmado aí para que a gente conseguisse estabilizar e voltar novamente aí o atendimento do serviço público. Mas eu tenho muito receio. E nesse contexto, o que resta aos servidores para evitar mais essas perdas? Porque além da parcela, da última parcela do plano de cargos e salários, tem a reposição da inflação do período. Uhum. Olha, o que eu realmente acredito, Gutenberg, eu acho que nós temos que fazer um cronograma de execução disso. Mas não dá para deixar isso para um último momento. Né? Não, daqui 2 anos a gente paga a dívida de 3 anos atrás. Então, eu acho que você tem que começar a impactar isso um pouquinho a cada mês, para você conseguir, os cofres públicos, né, conseguir absorver, né, aquela despesa e fazendo jus realmente a receita que ele precisa de incrementar. Agora, o Estado tem que ser criativo. O Estado tem que realmente ter uma segunda opção de trazer grandes empresas para o Distrito Federal, empresas de tecnologia limpa. Nós temos vocação para isso, porque como é que nós vamos gerar receita? O Estado não gera receita sozinho, são dos impostos, mas há uma inércia muito grande nessa parte produtiva. Aí a gente percebe que os empresários estão indo embora do Distrito Federal, muito ruim. Então falta investir no setor produtivo. Com certeza. Deputado, o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Distrito Federal, IPREV, verificou uma série de irregularidades, como o não recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores referente aos últimos meses de 2014, que o governo deveria ter feito em janeiro do ano passado e não fez, que foram denunciadas ao Ministério da Previdência, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do DF. A Câmara tem conhecimento dessas denúncias? Nós temos 2 servidores que são membros do Conselho do IPREV, mas essa informação não chegou à Câmara Legislativa formalmente. É uma denúncia muito grave, né? Até porque, querendo ou não, você tem que fazer jus, isso é uma lei, né? O IPREV está debaixo de uma lei que precisa de ser cumprida, mas essa informação, essa notificação, essa notícia crime, que pode chegar a ser uma notícia crime, ainda não chegou à presidência da Câmara. Essas denúncias podem ser objeto da CPI da Saúde, que está acontecendo na Câmara? Claro, até porque a CPI da Saúde fala sobre malversação dos recursos públicos e não deixa, o IPREV não deixa de ser um recurso público também, né, vinculado aí ao servidor público, que pode comprometer o futuro de milhares de servidores públicos. Então,
pode ser investido. E qual o caminho para que isso seja objeto da CPI? É realmente uma representação com essas denúncias. A presidência da CPI. A presidência da CPI, que é o deputado Wellington. Foi solicitada a auditoria externa para a apuração das irregularidades apontadas pelo Conselho Fiscal do IPREV, mas não temos notícia de que isso tenha sido efetivado. A atual diretoria do Instituto articulou a saída dos representantes dos servidores que estavam fazendo os questionamentos. Essas denúncias também chegaram à Câmara Legislativa? Não, essas denúncias não chegaram formalmente à Câmara Legislativa. Nós não tomamos conhecimento, estou tomando conhecimento na noite de hoje, é muito ruim, são né? Questões graves. Questões gravíssimas, que a partir do momento que você tem conselheiros que fazem apontamentos que são graves, né? Que seria realmente a previdência privada, a previdência pública do servidor público. Se isso está sendo desviado ou desvirtuado e tem conselheiros que estavam denunciando, o afastamento desses conselheiros é muito grave, é algo muito grave. Um reflexo, um impacto nas futuras aposentadorias. Claro que pode. Nós estamos aí com um cenário desse nacional, né, com os fundos quebrando. Então, assim, se isso começa a acontecer no Distrito Federal, como o nosso, não pode ser estar à mercê dessas irregularidades. Claro. Este governo não aceita críticas e ataca quem a faz. É exemplo do que ocorreu comigo no ano passado, deputada. A senhora lembra daquele vídeo editado? Não saiu a íntegra da minha fala. Editaram de uma forma proposital e tendenciosa e soltaram nas mídias. Como a senhora interpreta isso? Olha, a gente tem tido muita dificuldade quando nós fazemos críticas ao governo, porque ele entende isso como se fossem críticas pessoais, à pessoa física. Isso não existe. Quando você faz apontamentos e críticas, você faz muitas vezes a gestão, a pessoa pública. Porque quando você está governador, quando você está secretário, você não é a sua pessoa física, você está investido de um poder que o Estado lhe confere, né, para exercer. E a Câmara fará as críticas que precisam ser feitas, né? Isso tem sido muitas vezes entendido por alguns secretários, às vezes pelo próprio chefe, né, do governo, o próprio governador, como críticas pessoais. Então, eu acho que isso é complicado ainda, precisa um amadurecimento. Essas críticas, esses ataques que nós fomos vítimas, que eu fui vítima, tem acontecido com você quando faz crítica ao Hollenberg? Ele tentou, eu não acredito que seja ele, né? Mas assim, acho que mais as pessoas que estão ao redor dele, né? Tentar descredenciar o trabalho da Câmara. Eu acredito que houve essa tentativa desde o começo do nosso mandato, assim, colocando que a Câmara era algo ruim para Brasília, né? Então, houve essa tentativa de descredenciar. Eu não quero fazer uma acusação leviana falando que isso partia do governador, mas o que a gente percebia era que o ataque mesmo em cima do poder legislativo partia, né, por integrantes, alguns integrantes do governo do Distrito Federal. A marca do início do governo Hollenberg foi demonizar a Câmara Legislativa e os servidores públicos. Não, e é muito ruim, porque não só a Câmara Legislativa, aconteceu algo terrível. A Câmara Legislativa, todos os empresários do Distrito Federal, né? Então, assim, é algo meio fascista, né? Você se achar mais especial ou melhor do que as pessoas, né? E não dialogar com todos os poderes. Acho que aconteceu algo bem ruim para a cidade. Você acredita que terá condições de se manter na presidência da Câmara Legislativa? Olha, isso não está sendo nem discutido, assim, porque o que acontece? Eu nunca fui candidata de mim mesma, candidata a permanecer na presidência. Para você imaginar, você pensar nisso, num parlamento onde nós temos 24 deputados, nós tínhamos 16 deputados que queriam a nossa reeleição, significa que nós estávamos fazendo um bom trabalho, né? Mas nós tivemos a intervenção aí direta do próprio governador nesse processo que interferiu, né, e realmente pediu para os deputados, né, que não votassem em mim. Então, assim, a gente, né, não entende nem essa ingerência, né, talvez... quebrando a harmonia dos poderes. Né, até porque a gente nunca vai avançar a rua, né, o outro lado da rua, para, né, falar o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer. Perfeito. Nós podemos sugerir alguma coisa, né? Mas não como aconteceu na Câmara Distrital. O governo insiste em afirmar que a Câmara Legislativa não tem poder de interferir na questão da gestão compartilhada com organizações sociais. Qual é a sua posição em relação a isso? Olha só, eu acho que o governo tem errado na forma de tratar isso. Não só com a Câmara, com os sindicatos,
Porque você imagina, Gutenberg, o governo fala que não tem recurso para custear a saúde até o final do ano. As OS vão trabalhar gratuitamente? Entendeu? Então, assim, da onde que vai sair o dinheiro? Essa entendeu? É a pergunta que não quer calar. Então, assim, eles vão trabalhar de forma gratuita? Perfeito. Então, o que a gente quer discutir, e nós queremos fazer uma discussão, nós sabemos que a saúde não está como nós gostaríamos que estivesse, mas sem saber qual é o problema de fato, se é o problema de gestão. Não, o problema está na gestão, o problema é corrupção, o problema não falta servidores, nós não sabemos, nós não conseguimos identificar. E esse é o objetivo da CPI, para a gente começar a discutir isso com mais clareza. As pessoas falam assim, deputada Celina, eu não sou contrária à OS, eu quero discutir, eu quero ser convencida, eu não fui convencida. Entendeu? E um governador não pode querer impor a sua vontade a 24 deputados. Ele precisa de realmente sentar com todas as pessoas, todos os personagens que estão envolvidos nisso, com seriedade, mostrar de onde que vai vir o recurso, para onde que vai, o que ele iria atender prioritariamente. Porque o que acontece, doutor Gutenberg? Você imagina, é claro que o servidor público tem que estar preocupado. A vida dele está ali naquele negócio. Ele tem que estar preocupado mesmo, porque a partir do momento que você mexe na minha vida, no meu dia a dia, né? Agora, nós precisamos de pensar também na sociedade. Essa é a solução, com sinceridade, da forma que vem sendo tratado, ele não tem tratado esse assunto com seriedade. E os exemplos desse modelo de administração de saúde pelo país afora têm mostrado que aumenta a despesa do Estado e diminui os atendimentos, diminui a inclusão dos pacientes no sistema. E nós queremos o inverso, queremos aumentar a inclusão e diminuir os custos. Sabe o que eu acho? Se você pegar qualquer empresa privada, se a pessoa não trabalhar por produtividade, ela não tem nem estímulo. Talvez fosse o momento do Estado pensar em criar uma gratificação por produtividade, como outros estados têm feito, para o servidor público mesmo, né? Assim, para a gente pensar, a gente tem que discutir a saída, qual será a saída? Agora, a saída não vai sair de uma imposição, a saída irá sair, ela irá se consolidar através de uma grande discussão e de um grande apoiamento. Nós estamos num momento, doutor Gutenberg, que eu percebo, né? O Estado puxa para um lado, entendeu? Não dialoga. É claro que o servidor público também se sente totalmente... Ele está angustiado, está um clima de terror. Clima de terror, entendeu? Aliás, terror é a marca desse governo. Está muito complicado. Desde o início, o servidor público é culpado, o caos das finanças públicas é culpa do servidor, tal, né? Parcelamento de salários, não paga reajuste salarial e por aí vai. Qual é a sua posição em relação à proposta de emenda à Lei Orgânica 43 do deputado Ricardo Vale, que proíbe a contratação de organizações sociais no âmbito do serviço público aqui no DF? Eu acho que a colocação da emenda do deputado Ricardo Vale foi uma questão de posicionar no momento que o PT precisava de mostrar uma posição. Agora, o PT perdeu a grande chance da gente proibir... não totalmente todos os deputados do PT, porque tinham alguns deputados que estavam até dispostos de votar conosco, no final do semestre. No final do semestre, nós votamos o primeiro turno, que vedava as OS, porque a gente revogava a lei do Arruda, né, que foi criada ainda na gestão do Arruda, e isso a maioria simples. A grande dificuldade, a grande utopia, talvez, do deputado Ricardo Vale é porque nós precisamos de 16 votos. E ele sabe, muitos deputados sabem, né, que nós não temos os 16 votos. Agora, o que é mais importante? É votar o meu projeto ou proibir esse tipo de gestão para a gente ampliar uma discussão? Entendeu? É o momento, talvez, de maturidade de todos os parlamentares, né, para que a gente diminua a pessoa, né, o nome, né? No mérito, no mérito. E eu tenho certeza que o deputado Ricardo Vale é contrário às OS, né? Mas não precisa necessariamente, se o instrumento que nós temos hoje para parar com esse processo, para abrir uma discussão séria, é a votação do projeto, então vamos votar o projeto, não só vou votar se for meu pelo. Entendeu? Então, assim, isso não existe. Então, a gente está fazendo essa discussão no segundo semestre, nós podemos botar isso para votar a qualquer momento, e se isso acontecer, praticamente o Distrito Federal fica sem lei que iria permitir. Aí sim, nós vamos sentar e discutir, chamar os sindicatos, chamar o governo, qual é a saída para o Distrito Federal? E sentarmos juntos para a gente tentar discutir uma saída cooperada, né? Construir, né?
Construir, com certeza. Você arrisca um palpite do porquê de tanta insistência em entregar a gestão de serviços públicos às OS, com tanta gente contra, inclusive o Tribunal de Contas e o Ministério Público? O argumento do governo sempre é que as OS conseguem, né, atender mais pessoas, só que nós não temos esse piloto aqui, nós não temos uma experiência dessa. É verdade. É isso que eu estou colocando. O argumento por parte do governo é sempre essa. Né? Mas o que a gente tem uma preocupação muito grande é porque é muito fácil quando você tem uma OS que limita o número de pessoas que você vai atender, que você escolhe quem você vai atender, que não é um hospital porta aberta, entendeu? Então, assim, você querer comparar um hospital que escolhe quem ele vai receber, né, com um hospital igual ao hospital de base, que é porta aberta, não tem condição de você comparar, entendeu? Então, assim, essa colocação de que a gestão seria melhor, esse que é o argumento, ele sinceramente, doutor Gutenberg, ele não nos convenceu. A desconfiança começa pela desonestidade da colocação do projeto. O governo cita como exemplo o Hospital da Criança e o Sara Kubitschek, que não são exemplos do que o governo quer. O Hospital da Criança foi construído pela Abrace, e ele quer entregar os hospitais públicos para os empresários. Com o Hospital da Criança foi o inverso. Então esse modelo ele não vai repetir aqui, portanto ele mente quando dá o Hospital da Criança como referência. E quando cita o Sara Kubitschek, ele esquece de dizer que o Sara Kubitschek é uma OS federal que é financiada com emenda no orçamento da União. Quer dizer, então ele já começa o discurso com falácia, enganando e tentando ludibriar a população. Então fica difícil aceitar que essa proposta seja uma proposta idônea. É bem complicado. O senhor imagina, se a partir de amanhã, por exemplo, o próprio SARA ou o próprio Hospital da Criança tivessem que abrir as portas para atender toda a população. A demanda reprimida no Hospital da Criança é enorme. Então assim, é muito complicado. Nós não temos condição de comparar, porque o atendimento totalmente são distintos, entendeu? A deputada, acabou de chegar uma pergunta do Marcel Marculino. O programa é transmitido ao vivo pelo Facebook. E o Marcel pergunta: a CPI da saúde vai revelar a real situação da saúde e do povo mais necessitado, custe o que custar? Custe o que custar. A CPI vai revelar. A Câmara Legislativa tem sofrido muitos ataques por conta dessa CPI. Os próprios deputados que tiveram coragem de assinar a CPI tiveram retaliações por parte do Buriti, perderam cargos, aqueles deputados que eram da base. Então, assim, o preço já foi pago. Né? Eu acho que a população agora aguarda o trabalho e ele está sendo feito. Eu quero aqui fazer uma ressalva e agradecer muito ao deputado Wellington, que foi uma feliz escolha. Ele é um agente da Polícia Civil, muito preparado, foi presidente do Simpol, um cara muito sério, e ele está indo a fundo na investigação e eu tenho certeza que ele vai realmente descobrir quais são os gargalos da saúde do Distrito Federal. Corrupção, né, está sendo denunciada e é muito triste, porque as pessoas têm morrido nas filas, né, e vendo esse histórico, né, de corrupção, muito complicado. Bem, Marcelo, está aí a resposta para a sua pergunta. Bem, o governador tem pressionado ou retaliado você de alguma forma? Foi noticiado recentemente que você perdeu cargo no governo. Me explica essa história. Olha só, eu estou muito tranquila, porque quando eu saí do governo, com 6 meses, eu coloquei todos os meus cargos à disposição e fiz vários ofícios para o governador, que era para ele tirar, né, qualquer indicação que tivesse de nossa parte, porque naquele momento eu achava que não houve uma ruptura do governo Agnello com o nosso governo. Então, assim, eu fiquei muito tranquila. Agora, algumas pessoas, inclusive, que o ajudaram, porque como eu participei da coligação do governador, né, foram mantidas por ele, porque tinham um relacionamento com ele, trabalharam muito na campanha dele, né? E ele, até essas pessoas agora, ele também resolveu exonerar, entendeu? Então, assim, mas eu tenho tanta tranquilidade disso, e as pessoas que realmente acreditam no nosso trabalho, em todas as minhas eleições, eu nunca tive cargo no governo, eu não faço política por cargo, eu acho que essa é a pequena política, quando a gente indica um nome é para tentar construir um projeto, mas quando você não acredita no projeto, você não pode nem indicar nomes. Perfeito. Você fez uma convocação extraordinária para que a CPI da Saúde pudesse ouvir a sindicalista Marli Rodrigues, que foi entrevistada no nosso programa, e os envolvidos na denúncia sobre a saúde. O que você considera ser gravidade dos fatos referidos nas conversas que vieram a público? Olha só. O que tem de grave nisso? O que a gente ouviu, até eu rebati muito essas críticas que o GDF fez.
quem está falando nos áudios não é nenhum deputado. Nós estamos falando de um vice-governador que vive na mesma estrutura de governo do governador. A fala partiu do Buriti. O número 2. Agora, eles acharam ruim a Câmara... O Renato negou. Quem está falando a verdade? Marli ou Pois é, nós teremos uma oportunidade na Câmara. Eu tenho certeza que o nosso vice-governador não vai se furtar, até porque a responsabilidade dele, né, ele cumpriu o seu papel como vice. Ele notificou o governador disse que foi informado sobre isso, que tomou as providências necessárias à época. Então, assim, é importante que os dois coloquem isso publicamente para a sociedade, mas o problema, o que eu acho que é grave, Gutenberg, não é só a fala do vice com a Marli, porque aquilo é gravíssimo, é a inércia da ação após a fala, porque é impressionante, os delegados da Polícia Civil que se solidarizaram com a situação e colocaram à disposição para ajudar a CPI foram exonerados. E o cara que está sendo acusado, né, da propina, ele sequer foi afastado. Porque se você quer fazer uma investigação com isenção, porque a denúncia é grave, as denúncias são graves, tem que afastar por pelo menos 180 dias para mostrar, olha, eu quero investigar, eu irei investigar e eu tô... Essa sua colocação vem aqui de encontro à nossa próxima pergunta. Vamos lá. Não lhe causa estranheza o fato de o governador exonerar pessoas que foram gravadas nas conversas com a Marli e outros que ofereceram ajuda para apurar os fatos e manter denunciados, como, por exemplo, o subsecretário Marcelo Nóbrega, que é acusado de rasgar notas de empenho para a compra de marca-passo, que pode ter levado inúmeros pacientes a óbitos. Isso não reforça a ideia de uma conivência, de uma suposta conivência com a corrupção, em vez de uma determinação de lutar contra ela? O que eu entendo é o seguinte, você imagina, por que no Código Penal a omissão é crime? Porque a omissão, por si só, ela pode acarretar um dano, né? E na questão pública ela é pior, porque você tem o dever de fazer. Você só não deve fazer se não tiver escrito nada, mas você tem o dever de fazer. É diferente, né, no serviço público. Então, assim, nos causa assim, uma grande preocupação, não seria estranheza, mas uma preocupação. Após essas denúncias, né, um desgaste desse do próprio governo e tudo. Os acusados de irregularidade nem afastados foram. Nem afastados foram, entendeu? Eu tive a oportunidade de ter um episódio muito ruim com o Marcelo, num dia onde que o pessoal da área de saúde pediam que o governador licitasse. Né? E é como se estivesse pedindo um favor. O Estado ficou 1 ano quase que sem contrato na área de vigilância, de manutenção, de vigilância de limpeza. Né? Então, assim, a gente percebe uma má vontade de fazer o que se deve fazer. Perfeito. Entendeu? Então, é bem estranho. A gestão não anda intencionalmente ou é por incompetência? Eu não sei se tem algo assim, tipo, nós vamos criar o caos porque aí nós vamos trazer as OS. Aí a prática tem então, que ser. Assim, é muito ruim. Cria-se o caos para vir com uma proposta inovadora, salvadora. Então, assim, o modelo não muda, né, deputada? É muito ruim isso. A receita é sempre a mesma. Eu acho que esse tipo de colocação e de tentar motivar o caos é muito negativo. O desenrolar da apuração dessas denúncias e as pedaladas do governo do Distrito Federal podem levar ao impeachment do governador, como se comenta pelos corredores. Essa história tem saído nas mídias, nos blogs. Me explica melhor isso para a gente. Olha só, eu acho que eu tenho que ser muito responsável. Eu estou na presidência de um poder, né? Nós temos um governador que foi legitimado democraticamente pela população. E nós temos uma lei que prevê um processo de impeachment. Se algum daqueles pré-requisitos verdadeiramente forem descumpridos, eu tenho obrigação legal de proceder ao impeachment. Agora, o que nós também não podemos aceitar... Com bastante responsabilidade. Muita responsabilidade. Criação, factoides, né, de algo que não seja realmente enquadrado dentro da lei de responsabilidade fiscal. Tem que ser respeitado. Claro, ele foi democrático. Nós não temos por mais que ele hoje, né, o governo seja mal avaliado, nós não temos nenhum instrumento de tirar aquela pessoa que ganhou a eleição.
O nosso Estado democrático não prevê isso. O processo de impeachment ele tem uma lei que regula, é o crime de responsabilidade. Né? Então, assim, se isso realmente aconteceu no Distrito Federal e se está materializado em qualquer denúncia que chegue na Câmara, materializado com provas contundentes, né? Aí sim, mas em cima de factóides, por maior que seja, às vezes, as minhas críticas ao governo, eu jamais faria isso, entendeu? Porque eu sou muito responsável, eu sou uma pessoa que acredita na democracia. Tem que ser dessa forma mesmo. Deputado, estamos chegando ao final do nosso programa e para encerrar, antes de passarmos para as considerações finais, gostaria que a senhora analisasse o cenário das eleições locais para 2018. Como a senhora vê a proximidade das eleições de 2018? Essa pré-campanha que já está em plena efervescência na cidade. Olha só, eu tenho falado, quando eu com 6 meses de governo, quando eu falei que o GDF não teve coragem de se afastar do governo do PT, as pessoas acharam que eu estava sendo muito radical, né, que estava com pouco tempo e tal. Isso hoje é consolidado, as pessoas sabem que a gestão continua, muita da gestão do governo passado que foi reprovado nas urnas. E de uma certa forma, o que a gente, né, o que se percebe na Câmara Legislativa? Um alinhamento estratégico do PT com o governador. Hoje, o próprio Ricardo Vale coloca isso como uma opção, que o PT deve pensar numa opção de realinhamento. E eu quero falar aqui que ele nem deve pensar numa opção de realinhamento, eles sempre estiveram aliados. Entendeu? Quem foi, de uma certa forma, talvez enganado, né, foi aquelas pessoas que acreditavam que nós estávamos votando um projeto que não era aquele projeto que já estava, entendeu? Nós estávamos votando em outro projeto e esse projeto se alinha. Então, assim, o que eu percebo? Eu acredito que em 2018, né, esse alinhamento começa a se formar. Acredito que o governador, né, deve assumir de fato, e o PT deve assumir de fato essa relação que existiu. E você pode perguntar para os 24 deputados. Essa relação existe, é muito forte, entendeu? Então, assim... No início do governo, deputada, no dia 7 de janeiro, os médicos fizeram uma greve no Distrito Federal. Passamos o governo Arruda, passamos o governo Agnello, sem movimento paredista, sem greve. No início do governo Hollenberg, nós fizemos uma greve. E os colegas diziam naquela ocasião que ganhamos a eleição e Hollenberg continua governando com o PT. Então, isso é verdade? Eu não tenho dúvida disso. Em nenhum momento eu sentei e falei, poxa, eu fui injusta, de falar, de fazer as minhas críticas, de achar que com 6 meses ele não tinha feito realmente a mudança que a população esperava. Entendeu? Eu não tenho esse remorso de ter realmente falado, porque eu acho que talvez isso falte na política. As pessoas que falem a verdade, tenham coragem de falar. Né? Quando se fala, por que muita coisa está igual? Diga-se de passagem, vamos pegar uma grande área, transporte público. Nós gastávamos 120 milhões, depois da licitação do Agnello, isso por ano, tá? Começamos a gastar 1 bi. Uma licitação que já foi denunciada 1 milhão de vezes. Eu ganhei uma ação popular mandando suspender na justiça. Nós estamos gastando 1 bilhão por ano. Você já imaginou o que dava para fazer 1 bilhão na saúde por ano? Pelo amor de Deus. Entendeu? E aí, ele tem materialidade para suspender essa licitação, tem ação popular ganha, 17 pessoas indiciadas pela CPI, o Ministério Público já pediu, mas a inércia é total. É como se aquilo fosse algo que, né, fosse uma licitação do governo dele. Não é, do governo Agnello. Perfeito. Entendeu? Então, assim, para mim, que sempre fiz oposição ao governo passado, porque achava que tinha inúmeras irregularidades, participar e ficar olhando e bater palma, eu não dou conta. Entendeu? Então, a gente entende que tem muitos erros estratégicos que aconteceram, mas... Em 2018, eu acho que tudo pode acontecer. As forças políticas vão se alinhar, entendeu? E eu acho que vai, né? Porque a vontade da população era ter mudado o projeto do governo passado. Nós não conseguimos verdadeiramente mudar o projeto. Né? Quem sabe em 2018 a gente consiga mudar definitivamente esse projeto de gestão que foi ineficiente e corrupto na nossa cidade. O nosso desafio é buscar um candidato que tenha aptidão para governar e que seja trabalhador. Claro, com certeza, eu tenho a coragem de trabalhar. Encerramos a nossa entrevista passando para as suas considerações finais. Eu quero aqui parabenizar, aproveitando aqui a oportunidade, né, todos os nossos médicos aqui do Distrito Federal, e nós temos os melhores profissionais do Brasil. A gente entende que o nosso servidor do Distrito Federal muitas vezes trabalha sem a mínima condição de estrutura de trabalhar,
né? E o médico vocacionado mesmo, e nós que estamos na Câmara Legislativa, a gente conhece histórias e histórias. Então, eu acho que o que nós podemos fazer é render nossas homenagens a vocês, doutor Gutenberg, falar que a Câmara Legislativa estará sempre à disposição do servidor público, né, que entende que o serviço público é uma prestação realmente de contas qualitativa e de doação para a população também, de amor também, né, de respeito. Nós acreditamos nisso e eu acho que nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir e ter esperança, porque o mais difícil de tudo, doutor Gutenberg, talvez para nós que estamos na classe política, é as pessoas terem esperança. Porque está tão ruim e se muda e parece que continua a mesma coisa, que as pessoas falam, poxa, mas será que vai mudar? Então, eu acho que a esperança, né, não pode morrer. Não podemos perder a esperança. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui, todas as vezes que nós estivemos com vocês, com os nossos servidores públicos da saúde, uma equipe multidisciplinar também, a gente sabe que saúde não faz só com médico, né, doutor Gutenberg? Nós agradecemos a presença, ter participado do nosso programa e certamente poderemos continuar contando com o seu apoio na Câmara Distrital. E antes de encerrar, eu gostaria de lembrar aos colegas da atenção primária que sexta-feira, às 9h30, nós temos reunião no auditório do Sindicato dos Médicos para tratarmos de alguns problemas que estão afligindo a qualidade de trabalho e o dia a dia daqueles profissionais. Muito obrigado e até a edição do nosso próximo programa. O Dia dos Pais também. E estão aqui chamando a minha atenção, um ato falho, de parabenizar os colegas médicos, os internautas de uma forma geral, pelo Dia dos Pais, que será no próximo domingo. Obrigado e um abraço a todos. Muito obrigado.